Oi, pessoal, vamos lá para mais uma aula de introdução à programação. Aqui nessa aula a gente vai continuar dentro do tópico de algoritmos iterativos. Esses algoritmos são aqueles onde a gente tem alguma estrutura de repetição, permite que a gente repita a execução de determinado conjunto de comandos um determinado número de vezes, tá? A gente vai falar de três conceitos importantes aí, que são essas variáveis que a gente chama de contadores, acumuladores e sinalizadores e como é que elas são utilizadas para a implementação desses algoritmos iterativos. Vamos nessa. O primeiro tipo de variável que a gente vai olhar aqui é o tipo contador, tá? E aqui, antes de começar, já uma observação, não confundam esse tipo aqui de variável, tá, com os tipos nativos da linguagem. A gente já viu lá que os tipos de variáveis possíveis são aqueles tipos inteiro, float, string, boolean. Então, tem alguns tipos nativos da linguagem, aqueles são os tipos de variáveis padrão, tá? Isso aqui é mais um conceito do que um tipo, tá? Então a gente vai usar variáveis dos tipos padrão aqui, só que isso aqui vai representar um conceito específico, tá? Então, por exemplo, esse primeiro tipo que a gente vai estudar aqui é o tipo contador. Para que serve um contador, tá? Ele serve em geral para contar a quantidade de ocorrências de um evento qualquer durante a execução de um programa, tá? Então dá para implementar uma série de coisas com contadores. Então, por exemplo, tá, eu poderia implementar um programa onde eu quero lá saber quantos valores positivos o usuário digitou. Então vamos supor que o enunciado fosse alguma coisa do tipo: o usuário tem que digitar uma sequência de números e aí eu vou diferenciar os números positivos dos negativos por algum motivo, né? Então eu quero saber quantas vezes o usuário digitou números positivos, quantas vezes ele digitou números negativos. Eu poderia pedir para o usuário, por exemplo, em outro caso, digitar lá o saldo das contas dos clientes. E aí eu quero saber, por exemplo, quantos clientes têm em dívida, né? Contas negativas, alguma coisa assim. Eu poderia pedir para o usuário digitar as notas de alunos e aí detectar quantos alunos foram aprovados e quantos foram reprovados. Então, imaginem lá que uma média fosse 6, a média de aprovação fosse 6. Eu posso detectar todos os alunos que estão abaixo de 6 ou acima de 6 e contar quantos alunos estão aprovados ou reprovados. Então, tem várias situações em que a gente quer contar eventos, saber quantas vezes um determinado evento aconteceu e a gente usa para isso essas variáveis do tipo contador, tá? Como é que essa variável funciona, tá? Então, em geral, o que eu faço é eu inicializo essa variável com 0 ou algum valor neutro, tá? Depende do tipo de contador, depende do que a gente está fazendo e da implementação, mas em geral a gente inicializa ela com algum valor neutro, por exemplo, 0, e aí a gente incrementa essa variável sempre com um valor constante. Então, para cada evento, por exemplo, eu conto mais um, né? Então, se aconteceu só um evento, conta um. Se aconteceram 3 eventos, conta um mais um, né? 3 vezes ele vai contar até 3. Então, basicamente, é essa aí a lógica do contador. A gente usa para isso a operação de incremento, pode ser implementada dessa forma aqui, ou resumida aqui dessa forma, tá? Tem uma versão mais curta para a implementação da operação de contagem, né, de incremento. Então, posso fazer assim ou posso fazer assim. O que isso aqui significa? Em ambos os casos, significa o valor do contador atual mais uma constante 1. Então, se o contador começa com 0, por exemplo, isso aqui vai fazer 0 mais 1, dá 1, ele atribui de volta para a mesma variável. Quando o laço de repetição voltar, ele vai chegar aqui, o contador vai ter um valor novo, por exemplo, 1, vai fazer 1 mais 1, 2, e vai atualizar o valor do contador de novo. Vamos ver um exemplo, tá? Então, imaginem que eu pedisse para vocês fazer um programa para o usuário digitar as notas de 10 alunos de uma turma. E aí eu quero contar quantos alunos foram aprovados. Por exemplo, alunos que têm média maior ou igual a 6, tá? Detalhes aqui, né? Vamos olhar para esse algoritmo, tá? Primeira coisa, qual é a variável de controle desse laço, tá? A variável de controle tem que ser necessariamente o i, é a única variável que aparece na condição. Então, esse i aqui começa com 0, esse i, enquanto esse i for menor do que 10, eu executo essas operações. Dentro do laço, a gente precisa necessariamente ter uma operação que altera o i. Então, aqui eu estou fazendo uma operação que altera o i para i mais 1. Tá? Então, i recebe i mais 1, é o que essa operação aqui faz. Então, eu estou somando o i, né, fazendo uma espécie de contagem também, mas isso aqui é a variável de controle, então ele está somando de 1 em 1 aqui para incrementar o i. Ou seja, eu vou entrar com i igual a 0, i igual a 1, igual a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Então, eu vou entrar 10 vezes dentro desse laço aqui. Isso aqui a gente já viu alguns exemplos.
O que é o contador aqui? O contador aqui não é o i, tá? Então o i é a variável de controle, ele vai contar também, mas vai contar de 0 até 9, certo? Dentro do laço. O nosso contador aqui é essa outra variável, tá? A variável aprovados. Esse aqui é o nosso contador. Detalhes aqui, o contador começa em 0, como a gente imaginava, né? Então esse contador de aprovados tem um valor inicial igual a 0. Aqui dentro o usuário vai digitar um valor, que é esse valor de média, tá? Então o usuário digita uma nota aqui, a gente não está fazendo nenhuma consistência nem nada, tá? A gente sabe como fazer isso, mas nesse exemplo a gente não está fazendo. Se aconteceu este evento, né, média é maior ou igual a 6, então eu conto mais um aprovado. Isso aqui é a implementação do contador, tá? Então o contador, ele não necessariamente, pode até fazer, mas não necessariamente faz parte da estrutura de controle do laço, tá? Aqui nesse caso eu tenho uma variável de controle que é o i e uma variável contador que é essa variável aprovados. Eu tenho uma terceira variável aqui, que é a variável média, que é só usada para o usuário digitar o valor da média. Então, nesse programa, 3 variáveis, cada uma faz o seu papel, tá? O i controla o laço, o contador de aprovados é esse cara aqui, e essa variável média, que é só uma variável temporária para armazenar a média de um aluno, tá? Então, a média final, digamos, de um aluno. Sempre que essa média for maior que 6, conta-se mais um aprovado. No final, eu imprimo aqui o contador de aprovados para mostrar quantos alunos, né, foram aprovados nesse caso. Então, vocês podem, né, implementar esse programa aqui, testar ele no idle aí de vocês vão ver como é que ele funciona, tá? Vamos adiante. O segundo tipo de variável, o segundo conceito que a gente vai olhar aqui é o conceito de acumulador, tá? O que faz um acumulador? Ele serve para somar ou acumular valores de forma sucessiva dentro de um laço de repetição. Por exemplo, imagine que eu fizesse um programa onde o usuário digita as despesas dele de um determinado mês, tá? E aí lá no final eu quero dizer para o usuário quanto que deu o total de despesas, quanto ele gastou naquele mês, por exemplo, né? Eu posso fazer um laço de repetição, aonde eu peço para o usuário digitar uma despesa e somo ou acumulo essas despesas numa variável qualquer, né? Numa variável do tipo acumulador. E aí no final lá eu mostro essa variável na tela, por exemplo. Posso fazer um somatório de notas aqui. Então, imaginem lá que o aluno tem 4 notas. Então, eu faço uma repetição, né, que repete 4 vezes, peço para o usuário digitar essas 4 notas, e aí eu somo uma por uma. Cada nota que o usuário digita, eu somo ou acumulo numa variável. Tá? Lá no final, posso, sei lá, calcular a média das notas, alguma coisa assim, depois do laço de repetição. E outro exemplo muito comum, né, é para implementação de somatórios ou até mesmo de produtórios de funções matemáticas. Então, aquelas funções matemáticas que têm somatório, né, geralmente o somatório pode ser mapeado por uma repetição. Então, a gente tem ali o símbolo do somatório que diz quantas vezes repete lá, por exemplo, uma determinada soma, e a parcial ali, o que vai ser somado, né, em geral, alguma coisa que varia em função da variável do próprio somatório. E aí a gente pode usar uma variável desse tipo, né, uma variável do tipo acumulador, para acumular todas essas parcelas e calcular numericamente o valor do somatório. Tá? Dá para fazer tanto para somatórios quanto para produtórios. Claro que daí para somatórios a gente soma, para produtórios a gente multiplica as parcelas. Tá? Então tem os dois casos aí. Em geral, como é que a gente utiliza essas variáveis? A gente inicializa ela com um valor neutro, por exemplo, 0. Tá? Se for soma, normalmente a gente vai usar 0 inicialmente. No começo eu não somei nada, então eu começo a variável com 0 e vou somando as parciais. Tá? Se for uma multiplicação, daí o elemento neutro não é um 0, é um 1, né? Porque sempre que eu multiplico alguma coisa por 0, dá sempre 0 e eu não vou conseguir, né, acumular nada. Então, eu utilizo aqui, em geral, um 1 como elemento neutro. Tá? A principal diferença aqui do somador, do acumulador para um contador, é que o acumulador ele acumula sempre uma parcela que é variável, né? E lá no contador a gente viu que o contador sempre soma uma parcela constante, né? Então, por exemplo, como é que isso aqui fica no comando, né? Então, isso aqui, de novo, é análogo a isso, tá? Então, isso aqui é uma versão mais curta desse comando aqui. O que esse comando está fazendo, né? Eu estou pegando uma variável lá, acumulador, que começa, por exemplo, com 0 e somando um valor aqui que é variável. Isso aqui é uma outra variável, tá? Então, se o usuário, por exemplo, digita essa variável valor aqui, vamos supor que o usuário digitou um 10, tá?
eu vou fazer 0 mais 10 e acumular esse primeiro valor ou essa primeira parcela. Tá? Daí na próxima rodada, na próxima repetição do laço, o usuário digita um 5. Eu faço 10 mais 5 e acumulo esse valor aqui na mesma variável. Por isso que ele vai acumulando aqui, né, os valores consecutivamente. Tá? Vamos ver um exemplo concreto aqui. Tá? Então imaginem que eu quisesse somar as despesas de uma pessoa até que a pessoa digite 0. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa tem lá sei lá, um ticket, um recibo do supermercado, e aí a pessoa quer ir somando as despesas ali para conferir o valor e ver quantas despesas, qual é a despesa total que ela fez daquela compra. Tá? Então, eu poderia implementar dessa forma aqui. Primeiro, vamos olhar para esse laço de repetição aqui. Quem é a variável de controle? Necessariamente a variável valor, é a única variável que aparece aqui na condição do laço. Então, essa é a variável de controle. O laço diz o seguinte: enquanto o valor for diferente de 0. Então, sempre que esse valor não for 0, eu entro nessa repetição. O valor começa com 1, só para forçar a entrada pelo menos uma vez. Então, 1 é diferente de 0, ele vai entrar aqui uma vez. A primeira coisa que o usuário faz é digitar um valor para essa variável. Né? Então, digita um novo valor float para essa variável aqui. Então, depois que o usuário informa o valor, eu tenho um novo valor e eu vou somar esse valor aqui junto com as despesas que eu tenho até então. Então, a variável de controle ela é inicializada antes do laço, ela aparece na condição de parada do laço e ela é modificada aqui dentro pelo próprio usuário. Tá? Então, tem todos os requisitos que a gente precisa para o laço funcionar. O que é o acumulador aqui? Né? O acumulador é essa variável despesas, essa outra variável. Então, a variável despesas começa com 0, como um acumulador que vai ser uma soma. Né? Então, esse aqui é o elemento neutro para soma. Eu vou fazer o seguinte: 0 mais o valor que o usuário digitou, aqui dentro do laço de repetição. Se o usuário digita, por exemplo, uma despesa que foi de R$10, então fica 0 mais 10, da primeira despesa foi R$10. Volta para cá, porque 10 é diferente de 0, certo? Daí o usuário vai lá, digita um novo valor. Então, por exemplo, vamos supor que o usuário digitou 7. Daí eu vou fazer 10, que era o valor antigo, mais 7 dá 17 e eu volto para cá. 7 é diferente de 0, né? Então eu rodo de novo. Aí vamos supor que o usuário digita um valor que é igual a 0 para sair. Né? Ele vai fazer essa operação, só que ele vai fazer 17 mais 0, não vai modificar o valor da soma e vai sair do laço, porque 0 não é diferente de 0, ele sai para cá e imprime o total de despesas do usuário. Mesma coisa, se quiserem implementar esse programa aqui, fazer uns testes aí no idle de vocês, fiquem à vontade, acho que vale a pena. Dá até para usar o debugger, por exemplo, né, para rodar esse programa e ver como ele funciona, ver como é que as variáveis se comportam, acho que é um bom exercício. O terceiro e último tipo de variável que a gente vai estudar na aula de hoje é esse tipo que a gente chama de sinalizador, ou em inglês, flag. Tá? Como é que a gente usa essas variáveis? A gente usa elas para sinalizar quando um evento ocorreu ou não durante a execução de um laço de repetição, não importando quantas vezes. Então, não importa se o evento ocorreu uma vez, ou 10 vezes, ou 15 vezes, o que importa é se ele ocorreu ou se ele não ocorreu. É similar a um contador, né? Exceto que o contador conta as ocorrências de eventos e aqui a gente só quer sinalizar essas ocorrências. Então, basicamente, a gente usa aí para casos onde a quantidade de eventos não é relevante, a gente escreve o programa usando um sinalizador para tornar o programa semanticamente mais legível, fica mais fácil de interpretar o que aquela variável está fazendo dentro daquele laço de repetição. Tá? Por exemplo, vamos supor que eu quisesse fazer um programa para determinar se um número é primo ou não. Eu só quero dizer se o número é primo ou se ele não é primo, dado, por exemplo, um número informado pelo usuário. Como é que eu digo se um número é primo? Ele é primo se ele só tem dois divisores possíveis, né? O próprio número e o número 1. Então, se eu encontrar um divisor para esse número entre 2 e o próprio número menos 1, né? Se ele tiver pelo menos um outro divisor, eu posso determinar que esse número não é primo. Tá? Então, eu consigo dizer quando o número não é primo se eu encontrar pelo menos mais um divisor ao longo da execução de um laço de repetição. Não importa se o número tem 2 divisores, ou 10 divisores, ou 20 divisores, né? Entre 2 e o próprio número menos 1, só importa se ele tiver no mínimo 1. Se ele tiver pelo menos um divisor, eu já sei que ele não é primo
e aí está tudo certo. Eu consigo indicar com esse programa, com um sinalizador, por exemplo, né, se eu encontrei um valor que divide aquele número de forma inteira. Uma outra possibilidade é, eu posso fazer um programa para marcar se o usuário digitou um valor inválido no mínimo uma vez. Vamos supor que o usuário tem que digitar 10 números positivos, tá? Aí o usuário vai lá e digita um número negativo no meio daqueles 10 positivos. Não importa se foi um negativo, não importa se foram 3 números negativos, não importa se foi o primeiro, se foi o último, só importa dizer se foi ou não uma entrada inválida do usuário, se dentro daqueles 10 números digitados pelo usuário tinha pelo menos um número inválido. Por exemplo, para isso eu consigo usar, né, um sinalizador ou uma flag para marcar que esse evento aconteceu e aí indicar que a entrada do usuário está inválida, por exemplo. Tá? Quais são as características desse tipo de variável? Então, em geral, a gente inicializa a variável antes do last de repetição com algum valor que indique que ela está, por exemplo, desativada ou inativa, alguma coisa assim. Pode ser, por exemplo, o valor zero ou valor falso, como a gente tem em Python um valor que especificamente representa falso, em geral a gente procura usar isso, né? E aí, durante a execução do programa, se o evento ocorrer pelo menos uma vez, eu mudo esse valor. Tá? Mudo de verdadeiro para falso ou de falso para verdadeiro, dependendo de como eu inicializei a variável. Se eu inicializei ela com verdadeiro, eu mudo para falso. Se eu inicializei ela com falso, mudo para verdadeiro. Tá? Contanto que eu troque o estado da variável dentro da execução do last de repetição, eu vou conseguir indicar ou sinalizar que esse evento, por exemplo, ocorreu. A gente pode fazer isso em Python com atribuição simples, então não preciso fazer somas, nem multiplicações, nem nada, né? Faço uma atribuição simples, indicando, por exemplo, que a flag, né, a variável que está ativada ou está desativada com verdadeiro ou com falso. Tá? Então eu posso fazer essa ativação ou desativação desse sinalizador com essa atribuição simples, fica mais fácil de implementar. Vamos ver o exemplo aqui, tá? Então imaginem que eu quisesse fazer essa implementação para indicar se um determinado número é primo ou não, tá? Então o usuário vai lá digitar um número e eu tenho que dizer se esse número aqui é primo ou não. Vamos identificar as variáveis primeiro. Quem é que aparece no laço aqui na condição do laço de repetição? Aparece a variável div e aparece a variável valor, tá? Qual das duas é a que controla o laço? É a variável div, né? Que é a única variável que é alterada dentro do laço de repetição. A variável valor não está sendo alterada aqui, tá? Eu estou só usando ela numa operação aritmética aqui para verificar se esse é um divisor ou não é um divisor, tá? Então, isso aqui é outra coisa, né? Não tem alteração da variável valor, só tem alteração da variável div. Então, essa aqui é a variável de controle do laço, tá? A variável div está inicializada aqui com 2, ele vai verificar 2 é menor do que esse valor aqui. Se isso aqui for verdadeiro, ele entra no last de repetição, altera o valor da variável div para div mais 1. Tá? Então aqui eu estou supondo que o usuário vai digitar um número positivo, tá? Possivelmente maior do que 2, tá? Um número que ele quer verificar se é primo ou não. Então é basicamente essa aqui a lógica do laço de repetição. O que é a variável de sinalização aqui? Qual é a variável que é o sinalizador? Essa variável que eu chamei aqui de é primo e eu inicializei ela com o valor aqui, nesse caso, true. Por quê? No começo do laço de repetição, eu estou assumindo que o número é primo, por definição. Tá? Então, eu estou dizendo assim, ó, não sei nada sobre o número ainda, mas eu tenho que assumir alguma coisa sobre ele e vou supor que ele é primo. Tá? Poderia ser o contrário, não tem problema nenhum. É só para simplificar a lógica do programa. Então vamos lá. Definir a variável sinalizador como é primo e aqui dentro do last de repetição eu altero ela para falso caso essa condição ou esse evento aconteça. Que evento é esse? É o evento que identifica os divisores, tá? Vamos olhar linha por linha esse algoritmo para ver tudo que ele faz. Então, defino a variável é primo como true para supor que inicialmente o número é primo. Peço para o usuário fazer um input. Então, o usuário vai digitar um valor aqui qualquer. Vamos supor que ele digitou o valor 4. Tá? Eu vou lá, inicializo a variável de controle aqui div como 2 e verifico. 2 é menor do que 4, por exemplo? Sim, é verdade, então eu entro no laço de repetição. Valor, que é esse valor aqui, né? É divisível por divisor, que é o divisor que eu estou testando atualmente. Div está em 2, né? Então, 4 é divisível por 2. Se isso aqui for igual a 0, né, significa que eu encontrei um divisor para
para essa repetição, tá? O resto da divisão de valor pelo div é 0 se esse cara aqui, né, se esse valor aqui é divisível por esse divisor. Então, nesse caso, eu encontrei um divisor na primeira entrada do laço e eu entro aqui nesse evento, né? E aí eu digo que é primo é igual a falso, tá? Então eu troco aquele valor de é primo para true, de true para falso. Se isso aqui ocorrer, então ele vai, aliás, ocorrendo ou não esse evento, igual ele incrementa o divisor, o div aqui, né, que é o divisor. O div vai para 3, 3 é menor do que 4, ele entra de novo, só que 3 não é um divisor de 4, então ele não entra de novo aqui e não altera esse valor. Mas não tem problema, né, porque o valor já foi alterado na rodada anterior. Div mais 1, então o div vai passar para 4, 4 não é menor do que 4, ele sai do laço de repetição. E aqui vem o uso da variável sinalizador. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou testando se é primo, é true ou false. Se é primo for true, ele vai imprimir o número é primo. Se é primo for false, ele vai cair aqui no else e vai imprimir o número não é primo. Essa é a mensagem que ele vai imprimir. No nosso caso aqui, nesse exemplo que a gente acabou de considerar, como eu entrei aqui uma vez e setei essa variável para falso, esse if vai entrar aqui, né, no else, e vai imprimir que esse número não é primo. Então, para a entrada, por exemplo, igual a 4 para esse valor aqui, eu tenho certeza que o programa vai dizer que o número não é primo. Se fosse um outro número, por exemplo, um número que fosse primo, por exemplo, 3, né, isso aqui nunca seria verdade, né, e ele nunca entraria nesse evento e nunca trocaria esse valor para false. E, portanto, esse valor de é primo aqui seria o valor original definido aqui em cima. Tá? Então, eu teria é primo igual a true. If true, ele vai entrar aqui e dizer que o número é primo. Tá? Então, tem essas duas possibilidades apenas. Ou a variável é primo vai ser false, ou ela vai ser true, que é o que indica que isso aqui é um sinalizador. Bom, pessoal, era o que tínhamos para a aula de hoje. Exploramos aí 3 conceitos importantes dentro de algoritmos interativos, que são os contadores, os sinalizadores e os acumuladores. São 3 tipos de variáveis aí que a gente usa muito comumente em algoritmos com repetição, tá? Até a próxima aula.